Esse tema, em relação à vítima, eu vou tentar buscar dar um enfoque, especialmente em relação à questão processual, né? Os limites de atuação e o alcance da vítima ou ofendido no processo, né? do ponto de vista do, vamos chamar assim, do varejo do processo, no dia a dia disso. Eu, antes de começar a esse respeito, sabe, doutor Walter, eu estava aqui ouvindo atentamente, refletindo, especialmente com relação ao projeto de lei que o doutor mencionou, 156, que dispõe lá em 16 itens ou subitens dos direitos da vítima. E me chama a atenção, de maneira absolutamente impactante, um projeto de lei, portanto, pretensamente, em breve será uma lei, se aprovada, enfim, passando lá pelo processo legislativo, né, deve-se garantir a dignidade da vítima. Isso não precisa de lei. Né? Quer dizer, além de estar abarcado pela Constituição, né, é duro quando a gente precisa ter essa confirmação infraconstitucional. O nosso legislador, a bem na verdade, muitas vezes, o professor Walter falou muito bem a esse respeito, os projetos de lei e a maneira como eles são trabalhados, muitas vezes são distorcidos. A gente se depara muito com essa realidade em sala de aula, muitas vezes. Professor, a gente está criticando tanto o projeto de lei, mas quem é que faz o projeto de lei? De onde vêm essas ideias? As ideias vêm de grandes pensadores, especialmente na nossa área do direito criminal, do Largo de São Francisco, professores, professor Aado, professor Luiz Flávio, enfim, tantos que passam por ali, professor Magalhães. Ou seja, a origem é boa, o processo legislativo é que contamina muitas vezes e distorce a finalidade da lei, né? Mas eu fico chateado quando eu vejo, né, tomo conhecimento de um projeto de lei, eu não conhecia, foi super bacana, essa menção de quase que uma imposição legislativa de algo que na minha cabeça e de muitos não precisa de lei para isso, né? E aí a gente vive um pouco, isso vem de encontro com essa inflação legislativa, né, essa compulsividade que a gente tem hoje do ponto de vista de legislação. Eu me lembro só de uma frase, de efeito, vamos dizer assim, do então governador Franco Montoro, e ele escreveu isso, né, aqui se tem essa mania de legislar a qualquer preço, né. Realmente a gente precisa legislar, precisamos de uma lei. Artigo 1º, parágrafo único, não precisamos de nenhuma outra lei que sejam cumpridas as que existem, né? Quer dizer, só precisamos fazer uma reanálise, é evidente que ajuste, mas essa compulsividade por legislação realmente é algo preocupante, mas é um fenômeno, efetivamente, que a gente tem que conviver. Enfim, é só um desabafo, já, né? Me permita, mas estou mais leve agora, estou mais tranquilo. Para dizer o seguinte, é interessante nessa fase que o professor Walter falou, que vivemos hoje, especialmente nas últimas décadas, a partir até do final da Segunda Grande Guerra, em que se tem esse momento de redescobrimento da vítima, de valorização da vítima, ou descobrimento, como ele bem apontou. A bem na verdade, a gente tem ali, e isso se reflete no nosso ordenamento processual penal, como eu me comprometi a dizer aqui, tratar de alguns aspectos, porque a gente consegue verificar, né, nessa recente história, o prestígio que é dado à vítima, que vem sendo dado à vítima nesse momento de descoberta. Por exemplo, e a gente encontra isso nas chamadas, e os livros usam muito essa expressão, as vítimas de gênero, né? A 9099/95 foi realmente o embrião nessa história, colocando a vítima, fazendo com que ela participasse daquele momento lá de fase preliminar, os benefícios da 9099, né? Mas também, por exemplo, você tem menção no Estatuto do Idoso, né, em que você tem uma menção lá, o artigo 94, salvo engano, do Estatuto do Idoso, que dispõe que os crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos deve seguir a 9.099. E aí, num primeiro momento, causa um espanto, mas espera aí, 9.099 é menor potencial ofensivo. Nós estamos conjugando a lei, o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, com o Estatuto do Idoso, passando uma falsa impressão de que nesses aspectos, ou melhor, nesse aspecto do Estatuto do Idoso, também o algoz, vamos dizer assim, tem os direitos dos benefícios da 9.099, quando na verdade não é. A ideia do legislador é o seguinte, a grosso modo, você tem lá fase preliminar, em que dá-se a oportunidade de uma composição civil, transação penal, ou sursi processual, como o sursi processual, suspensão condicional do processo, enfim, né? E se não for possível resolver a questão por esse aspecto, vamos para a ação penal, né? Vamos para o processo, se houver elementos para isso. E o processo, por sua vez, seguirá pelo rito sumaríssimo, que é o mais célere que se tem conhecimento, pelo menos do ponto de vista teórico, porque na prática a diferença hoje é pequena, é mínima, né? Quem advoga no dia a dia sabe disso, que a ideia de celeridade da 9.099 passa aí por
como um sonho. Hoje em dia, infelizmente, é bom por um lado, o acesso à justiça hoje é muito maior, mas parece que o Estado ele não acompanhou a demanda, hoje em dia é muito maior, nós vivemos esse entrave. Mas, enfim, a ideia é que a ação penal corra, tramite, pelo procedimento mais rápido. Então, a bem na verdade, quando você tem uma disposição no Estatuto do Idoso que dispõe da aplicação da 9.099, não é permitir ao algoz, vamos chamar assim de novo, que ele seja, ainda que seja um rótulo, né, uma coisa que é até desnecessária, mas que ele seja beneficiado pelos benefícios. Não, é para dizer o seguinte, vítima, ofendido, que foi vitimado por uma conduta como essa, a ação penal contra aquele que praticou o ato corra no rito mais rápido. A ideia é que o idoso, considerada essa sua condição, ainda em vida, né, tenha o resultado, tenha a prestação jurisdicional, que ele tenha conhecimento disso. Né? Então, de uma certa forma, pode parecer um detalhe, mas esse artigo 94 nada mais reforça do que a vítima de gênero sendo prestigiada pelo legislador. Né? Estabelecendo que se fosse num outro cenário, não havendo essa disposição, seria pelo rito ordinário. Não, o legislador se preocupou em dar esse suporte em termos de celeridade à vítima de gênero. E por aí vai. Né? A lei de violência doméstica, conhecida por Maria da Penha, também, sob vários aspectos, prestigia e privilegia a vítima de gênero. Então, a gente consegue vislumbrar no nosso ordenamento várias manifestações, né, legislativas, enfim, nesses últimos tempos, de prestígio à vítima. Mas é verdade que esse debate, né, dos direitos da vítima, vamos chamar assim, encontra muita resistência. E é evidente que encontra muita resistência, porque o processo penal, como a gente sabe e aprendeu na faculdade, enfim, e depois na vida prática, o processo penal tem como grande sujeito, como protagonista, o acusado de crime. O processo penal foi idealizado e pensado para que ele pudesse exercer as suas garantias. Né? Isso falando rapidamente. Então, aqueles que repudiam, fazem cara feia para os direitos da vítima, dá uma impressão de que, ao permitirmos a participação efetiva da vítima, estão suprimindo-se os direitos do acusado. Quando, na verdade, é possível conciliar as duas coisas. É possível conciliar e preservar os direitos do acusado num processo, que o processo aconteça de forma devida, observados contraditórios para a defesa, sem que se prejudique o interesse do acusado, da vítima. Ou seja, a ideia é tentar conjugar. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para a gente aquela história de cumprir um santo descobrindo o outro. Não, dá para fazer as duas coisas. Dá para se permitir o pleno exercício da defesa, que isso é sagrado do ponto de vista de processo e Constituição, e efetivamente o é, mas isso não implica em limitar a atuação da vítima. Né? A vítima no processo que vai atuar basicamente, né, como um sujeito coadjuvante quando estiver assistindo, mas como protagonista, né, quando exerce o direito de ação num oferecimento de queixa e por aí vai. Então, só essa consideração de, respeitados os direitos do acusado, num devido processo legal, né, a gente tem que prestigiar a vítima. Então, a gente parte realmente dessa condição, porque também a gente não pode brigar, porque hoje em dia, né, tudo está virando fla-flu, né, como dizem. Não, mas se você defende a vítima, você é contra o réu. A gente não precisa ter esse grau de tensão para as coisas. Acho que é possível conciliar interesses e direitos. Eu queria dizer a vocês o seguinte, a vítima, no nosso ordenamento, ela encontra respaldo já na Constituição de 88, expressamente a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 74, dispõe do direito da vítima, inclusive da assistência jurídica que o Estado deve oferecer à vítima. E a gente sempre fica na cabeça, e com razão, né, que o acusado tem o direito à assistência. A vítima também tem. Rapidamente, o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Percebe que o Constituinte ele não faz distinção entre réu ou vítima. Ele dispõe de forma macro, né, dessa possibilidade do Estado prestar assistência desde que declare aquele que necessitar. Né? E o Código de Processo Penal, o artigo 32 do Código de Processo Penal, faz essa menção. Aquele que não tiver condição de constituir, por exemplo, um advogado, para oferecer uma queixa, para promover a querela, a ele será conferido, né, a assistência jurídica. Deve ser conferida a assistência jurídica. Então, a gente tem aqui um casamento, vamos dizer assim, como exemplo de previsão constitucional e infraconstitucional, ratificando, portanto, essa atuação da vítima, esse prestígio à vítima no processo.
isso do ponto de vista constitucional. O artigo 245 também da Constituição faz uma menção interessante, né? A lei disporá, Constituição também, a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Então a Constituição também, num outro momento, dispõe a respeito da reparação do dano. Isso está destrinchado na legislação infraconstitucional. O professor Walter lembrou de alguns artigos, o artigo 59 do Código Penal, no tocante lá à aplicação da pena para o autor do fato, e também o novo 387, novo que eu digo porque parece que foi outro dia, 2008, mas o 387 que trouxe a menção, a chamada mini-reforma processual penal, trouxe, né, a condição ali do reparo, da reparação do dano, né? Que também, de uma certa forma, é aquela coisa, a gente fala, mas embaixo da luz do sol parece que não tem mais nada para ser inventado, porque isso não deixa de estar intimamente ligado com a questão da ação civil ex delito, que já estava no Código de Processo Penal há muito tempo, né? Ainda que você tenha uma ferramenta, um instrumento que é uma ação, aqui você já tem o reconhecimento do juiz criminal, tratando de um assunto que até então ele não metia a mão, né, nesse aspecto de reparação do dano, e restringia-se apenas à questão da punição ao acusado, né, ao então culpado com a sentença. Então, é interessante porque os assuntos eles vão variando quanto à espécie, mas já estão, de uma certa forma, ali abarcados a previsão dentro do Código de Processo Penal. É interessante, falando do Código de Processo Penal e essa relação com a vítima, porque o Código de Processo Penal ele deixa claro para nós, na verdade ele fornece para nós um sistema muito interessante de nomenclatura, fazendo uma distinção muito clara de expressões, de nomes, com o significado. No Código de Processo Penal você consegue identificar essa figura vítima, vamos chamar assim, né, sendo denominada como vítima, efetivamente, como lesado e como ofendido. Né, essas três expressões aparecem no Código de Processo Penal de forma variada. Vítima, lesado e ofendido. E é interessante porque a gente acaba no dia a dia tratando tudo isso como se fosse uma coisa só. Né? A gente fala, ação penal pública condicionada à representação da vítima. Né? Porque a vítima fez isso no processo. Quando, na verdade, pode parecer um preciosismo, uma filigrana, mas é importante porque nada que está no Código de Processo Penal está à toa. Tudo tem uma motivação, tudo tem um significado. Se você pegar o Código de Processo Penal e observar todas as vezes que ele faz menção à palavra vítima, ele está mencionando, fazendo menção no contexto que é apresentado, aquele que sofreu a conduta lá no direito penal. Né? Então a vítima, na verdade, é o sujeito passivo da conduta no direito penal, para ser mencionado aqui de processo, mas faz menção a um conceito estritamente do ponto de vista do direito penal. Né? O professor Scarance, que tem uma obra muito bacana, talvez a melhor, não é nova, é antiga, que dispõe o papel da vítima no processo penal, ele usa uma expressão interessante nesse aspecto. Né? Ele usa assim, a vítima é estática, né? A vítima não se mexe do ponto de vista de processo, ela é passiva da conduta, então é uma expressão típica para o direito penal. Quando você encontra no Código de Processo Penal a expressão ofendido ou pessoa ofendida, aí sim você percebe uma diferença clara da vítima. Toda vez que se menciona ofendido, a expressão ofendido ou pessoa ofendida está ligada a uma ação propriamente dita. O ofendido que vai representar ao Ministério Público para que tome a providência. O ofendido que vai promover a ação penal, portanto, processar alguém. Então, o ofendido nada mais significa, o conceito é lato, não é só a vítima propriamente do fato, ou quem o representa, né, é a vítima em sentido processual. Né? A ação penal pública é condicionada à representação do ofendido, porque é alguém que está agindo de alguma forma. Então, pressupõe ação, né, dentro do processo. E a expressão lesado, toda vez que aparece a expressão lesado dentro do Código de Processo Penal, você consegue identificar como alguém que tem direito à reparação do dano. Trata basicamente da questão material. Né? O lesado, aquele que se sentir lesado poderá fazer isso ou aquilo, mas sempre no sentido de ressarcimento, de reparação de dano. Então, a expressão que nos interessa do ponto de vista de processo é ofendido ou pessoa ofendida, porque estabelece a ele um sujeito com direito, né? Com direito na relação processual que vem pela frente. E esse direito, como eu já disse, se está consubstanciado em direito de representação, direito de queixa e o direito de assistir ao Ministério Público.
E é curioso, eu não sei, eu vou compartilhar aqui, é um depoimento pessoal, não sei se vocês passaram por isso. Eu me lembro do direito de assistência ao Ministério Público, a figura desse sujeito processual chamado de coadjuvante, secundário. Eu me lembro de ter visto na faculdade, eu estudei na faculdade, mas não foi me passado com importância, meio que passou batido em algum momento, talvez eu não estivesse muito atento, nunca, né, sei lá, às vezes a gente tem lá uns momentos de não aplicação ao curso de Direito, mas é algo que não é dado muita importância. Até porque minhas aulas de processo penal eram às sextas-feiras, segundo horário. Então eu me lembro que exigia uma força, né? Mas como sempre gostei do tema, é uma determinação, uma disciplina oriental, assim, para conseguir, né, não pensar em outras coisas. Mas enfim, e isso passou em branco. Quando depois de formado, já na advocacia, me deparei com essa questão do assistente do Ministério Público. Tá, o assistente do Ministério Público faz o quê? Ele pode fazer o quê? Qual é o seu limite de atuação numa ação penal? Não é nenhum tema novo no nosso ordenamento, mas tem um significado tremendo, né? O papel do assistente do Ministério Público, ainda que na condição de coadjuvante, é de extrema relevância. Pujante o seu papel, porque ele, na trincheira da acusação, ele vai poder auxiliar o Ministério Público, né, na persecução penal. Só que é interessante a gente avaliar o seguinte, os limites disso. Porque a partir do momento que o ofendido deixa de ser coadjuvante e assume para si o protagonismo, vira vingança privada ou justiça privada. Ou seja, há limites porque o Estado prevê a ação penal pública com ele apenas na condição de assistir, de ajudar àquela acusação que é oficial. É interessante isso porque a gente foi verificar, né, e é uma questão bacana, pelo menos me ocorreu muito isso na época em que comecei a me debruçar nesse tema lá, na época de mestrado, enfim, qual é a motivação, qual é o interesse que tem a vítima, ou vamos chamar aqui já de ofendido, pensando no processo, em gastar com advogado, não, advogado é investimento, né? Investir num advogado, né? Investir num profissional qualificado para que ele se habilite no processo e fique lá na trincheira da acusação, dando subsídio para o Ministério Público. Porque, a bem na verdade, a gente já tem alguém ali representando os interesses da sociedade, que é o Ministério Público. E os interesses dele, indivíduo, também, por consequência. Então, qual é a motivação, qual é o interesse que tem em atuar efetivamente no processo assistente do Ministério Público? E a doutrina mais antiga, vamos dizer assim, estabelece que o interesse é patrimonial. Ou seja, é legítimo o direito dele de assistir ao Ministério Público, participar passo a passo no processo, ali na trincheira da acusação, fomentando, porque, ao final, ele vai, por exemplo, ter o direito do ressarcimento do dano. Então, ele tem o interesse de alimentar o processo, subsidiar o titular da acusação, para que, ao final, possa ter o ressarcimento efetivo, isso, de alguma forma, refletir para ele do ponto de vista patrimonial e financeiro. Bacana. Esse é um interesse legítimo, o Supremo reconhece, jurisprudência não pacífica, né, mas majoritária, nesse sentido, reconhece o interesse patrimonial. Mas não é só isso, né? Porque se a gente se restringir basicamente à questão patrimonial, o interesse é só patrimonial de se habilitar no processo, a gente está excluindo aquele que não tem interesse patrimonial. Eu vou dar um exemplo, só a título de exemplo. Alguém que, por exemplo, foi vítima de um crime, extorsão mediante sequestro, né? Imaginando essa hipótese concreta. O sujeito foi vítima em razão da sua condição financeira, imaginando do ponto de vista de estruturação do crime praticado contra ele, mas esse sequestro, sei lá por qual motivo, não deu certo, não se consumou, não se pagou o tal do resgate, e os criminosos sequestradores foram presos, estão submetidos a uma persecução penal, estão sendo processados. Então, se a gente parar para pensar, considerar que esta família da vítima, a vítima ou a sua família, não tem interesse, né? Aliás, o interesse patrimonial não existe, porque, convenhamos, entendo o que eu vou dizer de maneira bem simplista, dinheiro não é problema para essa família, aliás, foi problema, porque foi por conta da condição social e financeira que gerou, que foi alvo daquele crime, a gente não permitiria, por exemplo, o reconhecimento desse interesse pelo ressarcimento. Imaginando que não tenha pago o resgate, porque aí você pode, mas se pagou o resgate ele vai querer de volta. Não, não pagou o resgate por qualquer que seja o motivo. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, você não pode excluir, ou melhor, restringir esse interesse, a motivação ao interesse patrimonial, a motivação patrimonial. Por quê? Na verdade, você tem algo que está acima disso até, que é o interesse pela aplicação de justiça penal, como qualquer outro cidadão.
né? Quer dizer, você tem uma outra vertente absolutamente legítima e também reconhecida no Supremo, são vários julgados nesse sentido, que permitem a atuação de alguém como assistente do Ministério Público, né, com legitimidade para isso, com interesse único e exclusivamente de aplicação de justiça penal. Né? Ter a certeza de que aquilo vai ter uma reparação não propriamente dita material. Isso vem de encontro, por exemplo, se a gente negasse esse direito a quem não tem interesse patrimonial, seria negar a cidadania. Porque, bem na verdade, se a gente tem permissão, como qualquer pessoa, dar voz de prisão, né, seria negar a cidadania àquele que foi vítima do crime, perquirir, ou melhor, auxiliar na perquisição, na aplicação de justiça penal. Então, bem na verdade, você tem dois interesses, a motivação é dupla, que não se conflita. Né? Tem um doutrinador que acha que um é um outro. Na verdade, são interesses que concorrem, não conflitam. Os dois fazem parte, dão legitimidade para a atuação do assistente do Ministério Público, né? Na condição lá no processo. Sim, até tem uma frase do professor Scaranci, muito interessante. A reparação, nisso que eu estou dizendo, né? A reparação ao sofrimento da vítima consiste na certeza de ver aquele que lhe causou mal devidamente julgado e punido. Esta é, para muitos, a verdadeira e eficaz forma de reparação que alcança a profundeza da alma e traz satisfação ao indivíduo. Independente da questão do ressarcimento, esse sentimento de justiça, né, muitas vezes é o que motiva a atuação de alguém no processo, né, nessa trincheira ainda que como auxiliar lá do Ministério Público. Bom, efetivamente, o que pode fazer o assistente do Ministério Público, a sua forma de atuação? Se a gente pegar o Código de Processo Penal, basicamente a gente vai encontrar, aliás, estritamente no artigo 271 do Código de Processo Penal, você tem o rol de atuação. O próprio legislador no CPP dispõe o que pode fazer o assistente do Ministério Público, sendo entendido este artigo 271 do Código de Processo Penal como taxativo e não exemplificativo. Então você tem uma gama, um leque aberto para atuação, mas restrito porque não permite de outra forma. Né? E o artigo 271, que é a redação, salvo engano, de 41, data do Código. Ao assistente, mas não é muito divulgado, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico. Né? Olha só o 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nas hipóteses do artigo 584 e o 598 do Código de Processo Penal. Então percebam que o Código de Processo Penal insere o assistente do Ministério Público, primeiro, na ação penal. Né? Quer dizer, permite a atuação dele na ação penal. Então, a atuação da vítima na fase de inquérito não é, evidentemente, como assistente do Ministério Público, não há processo ainda. Mas, convenhamos, muitas vezes é imprescindível a participação da vítima na fase de inquérito. Né? Aliás, muitas vezes, sem a participação da vítima, é impossível que o Estado possa evoluir e avançar na investigação. Então, existe a figura de participação lá no inquérito, mas não uma figura processual. Mas, efetivamente, coloca a atuação na fase da ação penal. E para essa fase, essa segunda fase em que o Estado processa alguém, por ter praticado o crime em tese, presunção de inocência, daí o em tese, a atuação do assistente é permitida do início da ação penal ao seu final. E tem-se, por início, o recebimento da denúncia. Né? Então, o grande marco para que seja inserido na ação penal o particular, o advogado, representando os interesses da vítima, é a partir do recebimento da denúncia. E ele pode, vocês sabem, ingressar a qualquer tempo, né, a partir do início até o seu final. Então, o sujeito pode contratar um tribuno, um belo orador, para fazer sustentação oral de recurso no tribunal, só para isso. Então, a qualquer tempo. E isso, evidentemente, se acontecer, não prescinde, não é possível que haja repetição de atos. Ele assume a causa no estado em que ela se encontrar, evidentemente. Então, assim, a partir do recebimento da denúncia, você permite o ingresso do assistente. Então, ele vai poder aqui propor meios de prova, juntar documentos, requerer prova pericial, e fora desse contexto de mérito da ação penal, como o professor Walter destacou na redação trazida a partir da lei de prisões, poderá até requerer a prisão, né? Isso realmente foi uma novidade a partir de 2010, 2011. Do ponto de vista de processo, ele participa da instrução, podendo propor meios de prova, participando do contraditório, quando se tem lá requerer perguntas às testemunhas, ou seja, você tem essa possibilidade de
efetivação do contraditório, quando, né, o contraditório acontecendo numa audiência permitindo que se formule perguntas, mas isso não se confunde com a função que ele tem ou pode ter de produzir a prova testemunhal. E aqui tem um tema muito interessante do ponto de vista de time, de momento de processo. A gente acabou de dizer o seguinte: o assistente ingressa nos autos com o início da ação penal, portanto, com o recebimento da denúncia. E é permitido pelo 271 propor meios de prova. Qualquer meio de prova admitida, desde que a origem seja lista daquela conversa. Ou seja, não há restrição a nenhum meio de prova. Ele pode, portanto, por esse entendimento, produzir a prova testemunhal. Né? Só que qual é o problema que reside nesse ponto da produção da prova testemunhal em relação ao momento? Primeiro, ele é ajudante. Primeiro, ele é assistente da acusação. Então, presume-se que o titular do direito já propôs esse meio de prova, porque o momento, inclusive, já passou. Então, o promotor de justiça, quando oferece denúncia, está lá no artigo 41, tem lá os requisitos, a denúncia ou queixa deverá conter a exposição do fato, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, classificação do crime, e, quando necessário, rol de testemunhas. Ou seja, quando se propõe a demanda penal, o promotor já deve inserir o rol de testemunhas, pelo menos daquilo que se tem conhecimento. As chamadas testemunhas numerárias, arroladas dentro do número máximo legal permitido. Foi oferecida a denúncia. O juiz recebe a denúncia. A partir desse momento, o assistente ingressa, não é isso? Só que quando ele ingressa, percebam que a prova testemunhal já foi produzida, ou pretensamente produzida pelo titular da acusação. E o 271 não faz nenhuma distinção nesse sentido, ou restrição nesse sentido. Ou seja, temos aparentemente um problema, porque o assistente tem direito pelo CPP de propor meios de prova sem restrição, só que a prova já foi produzida. Alguém pode pensar de maneira acertada. Tá bom, Alexandre, então assim, se são 8 testemunhas numerárias possíveis num chamado rito comum ordinário, né, e o promotor arrolou 6, o assistente pode complementar. É verdade. Na verdade, a ideia é essa de complementação no ponto de vista de assistência. O que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente passa do ponto nesse aspecto, porque aí a briga fica desigual. Do outro lado tem o réu que está sendo submetido ao devido processo legal. Então, assim, em caráter complementar até é possível, mas eu insisto no problema inicial. O tempo já passou. O momento processual para se arrolar testemunhas pela acusação já foi no oferecimento da denúncia, quando muitos autores dizem que isso é preclusivo e não se pode fazer depois. Bom, então assim, em caráter complementar, ou seja, que não extrapole o número máximo legal permitido, mas estaria fora do prazo, do momento processual para isso. A jurisprudência e doutrina contemporânea, enfim, nesse sentido, estabelece o seguinte: é verdade, passou-se o momento, mas se não houve início ainda, se não teve início ainda a instrução, não há prejuízo para que a acusação complemente o rol. Ou seja, ainda que depois desse momento, é possível arrolar até o início da instrução, ou seja, pensando lá no réu, no acusado, que vai responder à acusação depois de citado. Então, seria nesse sentido. Nada impede que a testemunha seja rolada como testemunha do juízo. É possível, é evidente que sim. Mas do ponto de vista de numerária, que obriga a produção da prova, tem-se esse entendimento interessante. Você quer perguntar? Pois não. Mas isso é permitido antes da citação do réu ou até o início da instrução? Porque o réu vai ter uma resposta à acusação. Isso. Ele já tem que tomar conhecimento. Então, assim, é a instrução que o ponto de partida para a instrução, se você olhar a doutrina processual penal, a fase instrutória começa a partir da resposta à acusação, inclusive ela. Então, em tese, seria isso. Mas é verdade, se você já tem, se você tem a citação efetivada e ele não sabe daquilo, isso vai gerar um prejuízo para ele. Então, em tese, prudente seria até a citação. Né? Mas nada impede que o juiz permita, por exemplo, manifestação nesse sentido. Até depois da resposta à acusação, que vai virar matéria preliminar para o advogado de defesa, especialmente de defesa. Né? Vai acontecer. Provavelmente esse é um problema para o juiz, o grande guardião do processo, resolver se entender que aquilo gera um prejuízo ou não, até porque tem que ser avaliado qual é a pertinência daquela testemunha. Né? Mas, enfim, é interessante a questão do momento. Então, o 271 ele tem essa vertente bacana, vamos dizer assim, do ponto de vista de discussão aqui acadêmica, com relação à prova testemunhal. É uma maneira de tentar conciliar esses interesses da vítima sem prejudicar os interesses daquele que é acusado no processo, que efetivamente não pode ser surpreendido. Acho que se encaixa nisso. O processo penal brasileiro, ou enfim, o processo penal como um todo, ele não admite pegadinha.
A gente fica pensando, não, mas isso aqui beneficia... É jogo aberto, cartas à mesa. E ao final, né, da instrução, uma instrução bem feita, recheada com provas, se tem o resultado. Então, é interessante essa dinâmica de processo, que só o processo penal, eu acho que permite isso. O processo civil também, o processo de trabalho também, mas isso fica muito mais claro e fácil de visualizar no processo penal. Então, você tem posições aí em contrário e favoráveis nesse sentido, do próprio Tribunal de Justiça. O professor Walter explanou para nós muito bem em relação ao artigo 201, né, do Código de Processo Penal, outro baita exemplo de valorização da vítima, de redescobrimento da vítima, em que estabelece a condução chamada de coercitiva, aproximando o ofendido na condição de testemunha. Né? Então, o 201, o novo 201, vamos chamar assim, ele estabelece dever de comparecimento, mas os seus direitos também bem elencados ali. Né? Outra questão me parece interessante, que vale aqui para a nossa reflexão, e já partindo para a nossa reta final, diz respeito à atuação do assistente do Ministério Público na fase de execução penal. Né? Porque se a gente tomar por base o 271, que a gente está aqui falando dele, e ele basicamente dispõe, eu passei batido, né, além da prova, ele participa dos debates orais, ele pode arrazoar recursos do Ministério Público, ele pode interpor recurso quando o MP não o faz. É interessante, só voltando antes de falar da execução penal, que essa ideia de arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público e também permitir que ele recorra quando o MP não o faz, né? Isso tem a ver com aquela dinâmica que vocês já viram muito. Eu, pessoalmente, na prática, vi pouquíssimo, e os meus colegas advogados também viram pouquíssimo, que é a ação penal privada subsidiária da pública. A gente tem isso muito claro nos livros, em provas, concursos, mas na prática não se vê. Eu, pessoalmente, não conheço, nesses quase 18 anos, vi uma vez só uma ação penal privada subsidiária da pública. Né? A dinâmica do assistente do Ministério Público, da sua atuação, é um pouco nesse sentido. Né? Então, poder recorrer ou não é a mesma dinâmica da ação penal proposta. Ou seja, quando o MP ficar inerte, qualquer que seja o motivo, e não oferecer o recurso, né, o particular pode fazer. Ou seja, a ideia é residual, atuação complementar, preenche o espaço deixado pelo titular do direito. É evidente que se o titular do direito, o Ministério Público, interpôs o recurso e o assistente também, o juiz vai analisar e vai, né, não conhecer do recurso do assistente, porque já existe o recurso do Ministério Público. Ao contrário, se não houver assistente, em tese, se processa aquele recurso, é a permissão do artigo 598 do Código de Processo Penal. O 584 diz respeito só à hipótese da impronúncia de poder recorrer. Então, é bem interessante. Existem vários pontos, se a gente for analisar o Código de Processo Penal, e vem mudança pela frente, né, por exemplo, agora eu estava na execução, mas eu vou voltar um pouquinho rapidamente, a questão do 28, do Código de Processo Penal, o arquivamento do inquérito, né, em que se tem, lembra aquela história? Se o promotor, ao final do inquérito policial, não se convencer de indício de autoria ou prova da materialidade, promove o arquivamento. Se entender que tem providências complementares, devolve por cota ou oferece denúncia. E se ele permanecer inerte nesse sentido, né, o particular, na verdade, não tem atuação aqui. Eu estou tentando lembrar da figura do Procurador-Geral. É o 28, né? Do Procurador-Geral. Remete-se ao 28 caso haja discordância do juiz em relação ao parecer do Ministério Público. E se vier uma nova opinião ratificando a primeira pelo arquivamento, será arquivado. O juiz determinará o arquivamento do inquérito. E alguém pergunta, professor, e a vítima não pode fazer nada? Lá na faculdade, o pessoal, e a vítima? Veja, o crime de ação penal pública não se permitiria. O único que poderia fazer algo era o Ministério Público, ele já se manifestou, por exemplo, por 2 vezes e ratificou-se, portanto, a ideia do arquivamento. Então, no projeto de lei que vem pela frente, a reforma do Código de Processo Penal é pontual, ainda não está concluída, ela vem caminhando 2008, 2010 e vem mais projeto pela frente, prevê a alteração do 28, dando uma participação à vítima, no sentido do que o professor disse, né, minimamente de ter uma participação não decisiva, evidente, mas participativa em relação a esse momento final de inquérito para demonstrar talvez o inconformismo. Não se transfere pelo PL essa possibilidade à vítima de tomar essa decisão, é evidente que não, mas tem a sua participação. Então vai mudar a redação do 28.
Isso só vem de encontro com o que a gente está falando desde as 7 horas da noite aqui. Ou seja, estamos passando por um momento de redescobrimento e de valorização da vítima do ponto de vista de atuação no processo. E para fechar, voltando finalmente ao que eu tentei começar, com relação à execução penal, né? É evidente que o ius puniendi, o direito de punir, é do Estado e somente dele. E é evidente que esse ius puniendi acontece efetivamente lá na fase da execução penal. Quando se tem, portanto, uma decisão transitada em julgado e o sujeito está cumprindo pena, né, o único titular a fazer isso é o Estado. E aí tem-se aí uma repulsa em relação à participação do assistente na fase de execução penal. Por quê? Com razão, com pertinência, sob vários aspectos, outros não, muitas vezes o ofendido, vamos chamar assim, originariamente a vítima, né, ele pode, vamos usar uma expressão, um linguagem figurada, o que é natural, ele carrega na tinta, ele passa do ponto. E isso não se permite na fase de execução penal, porque é evidente que ele está movido por sentimentos de justiça, mas que vem acompanhado de uma dor legítima, uma mágoa que não se contesta. E aí tem-se essa ideia de repulsa. Não, ele não pode fazer isso porque seria consagrar a participação do assistente do Ministério Público na fase de execução penal aos tempos de vingança privada. Quando, na verdade, eu vejo com ressalva esse ponto de vista. É verdade, a aplicação da justiça é estatal e nisso não vamos mexer, é evidente que não. Mas tem um promotor da execução penal, tem o juiz da execução penal. Eventuais excessos, cabe a esses operadores, né, efetivamente, cuidar do cumprimento da lei. Muitas vezes é importante você ter a participação do ofendido na fase da execução penal num caráter fiscalizador, vigilante, né? Isso pode, de alguma forma, refletir na aplicação dos benefícios de maneira correta ou no tempo correto, né? Então, é evidente que os DECRIMs, né, eu falo aqui da capital, né, melhoraram muito do ponto de vista de informação, sistema informatizado, mas não faz muito tempo que se tinha um problema seríssimo de nome, apelido, e isso gerava um erro no sistema em que se tinha situações que muitas vezes não se verificava falhas no sistema e o sujeito pedia benefício achando que era um, mas o nome da entrada era outro no sistema. Ou seja, a vítima, muitas vezes, que acompanha o processo, eu quero dizer o seguinte, aquela ideia do promotor de justiça, isso não é nenhum demérito, mas é conceitual, ele pensa por atacado, né? Eu quero dizer que é o seguinte, ele tem uma dimensão daquele processo crime como mais um de vários outros muito parecidos, mas para a vítima, aquele é o processo da vida dela. A família da vítima, para ela, aquele é o processo. Então, muitas vezes, ela sabe e acompanha par e passo coisas que podem passar desapercebido por um problema no sistema. Então, acho salutar, evidente, com limitação, porque a gente não pode cobrir um santo descobrindo o outro, que isso não gere um prejuízo para aquele que é acusado de crime e que, portanto, nessa fase tem lá o seu momento de execução penal.